As manifestações expressas por integrantes dos quadros da Fundação Getúlio Vargas e por convidados que participam dos eventos e transmissões online representam exclusivamente as opiniões dos seus autores e não necessariamente a posição institucional da FGV. Reiteramos também que todos aqui presentes concordam em participar desse evento de forma espontânea e, com isso, autorizam o uso de seu nome, voz e imagem, além de ceder os direitos autorais patrimoniais relativos à sua exposição para essa transmissão, que ficará disponível posteriormente nos canais oficiais da FGV. Para seguir com essa transmissão, pedimos que se manifestem verbalizando ou sinalizando sua concordância. Então, manifesto minha concordância. Também manifesto minha concordância. Se vocês quiserem, pode colocar no chat. Concordo. Certo. Bom, então vamos prosseguir. Muito obrigada pela presença de todos. A nossa apresentação hoje é sobre estratégias avançadas de pesquisa acadêmica e ela vai se dividir em duas frentes. Na primeira parte, mais expositiva, eu vou falar sobre alguns conceitos, sobre dicas de pesquisa, operadores booleanos, o que é truncagem, o que é aninhamento, o que é um sistema de busca integrada, o acervo acadêmico. E na segunda parte nós vamos fazer uma pesquisa prática mesmo no próprio site do sistema de bibliotecas. Eu vou fazer alguns blocos de explicação, dando algumas quebras. Eu acho mais fácil fazer dessa forma, e em vez de pedir para as perguntas serem apenas no final. Então, vou sinalizar quando houver alguma quebra, alguma pausa, e quem quiser fazer uma pergunta é só clicar em levantar a mão, aí fica disposto em ordem sequencial. Essa é uma pequena listagem do conteúdo que nós vamos abordar nessa parte mais expositiva do webinar. Então, vou falar um pouco sobre o que é o acervo acadêmico, como acessá-lo remotamente, o que são os operadores booleanos, truncamento, caracteres especiais, e dentro desse universo vou falar como pesquisar pelos periódicos acadêmicos e não acadêmicos que temos disponíveis aqui na FGV, e também sobre as bases de dados bibliográficas. Antes de começar a falar das estratégias de pesquisa em si, eu acredito que é importante conceituar o que é o acervo acadêmico da FGV. Nesse slide tem um link disposto, então vocês podem acessar. O acervo acadêmico, ele é um portal que tem como objetivo reunir todos os recursos informacionais disponíveis pelo sistema de bibliotecas da FGV. Então, imagine que a biblioteca é composta por um ecossistema de recursos informacionais, diferentes formatos, diferentes coberturas, e através do acervo acadêmico é possível navegar por todos eles em um só portal. A ferramenta utilizada para navegar nesse acervo acadêmico se chama Sistema de Busca Integrada. Existem vários tipos de sistema de busca integrada disponíveis no mercado, e o que nós utilizamos é o EDS, que é um produto da EBSCO. Então, através do EDS, é possível navegar pelo conteúdo das bases de dados bibliográficas que nós assinamos, pelo acervo do sistema de bibliotecas, o acervo impresso da FGV de Brasília, São Paulo e Rio, e do acervo do repositório acadêmico, de acervo de periódicos da FGV. Nesse caso, são as teses e dissertações produzidas pela própria Fundação e os periódicos também, os periódicos produzidos pela própria Fundação. Não confundir os periódicos que nós assinamos com os periódicos que a FGV produz. O sistema de busca integrada também oferece ferramentas de busca avançada, que nós vamos explorar mais adiante, e também permite que você salve sua busca em projetos e crie mapas conceituais. Esses são alguns dos recursos adicionais que eu também vou mencionar. Para acessar o acervo acadêmico, então, entre neste link e clique abaixo da barra de busca Acervo Acadêmico FGV. Raíssa, se você preferir, também colocar esse link no chat para ficar mais fácil para clicar. Não sei se coloquei como hiperlink no slide, mas não sei se está clicável, como é uma apresentação de tela. Essa é a homepage do nosso site. Ao clicar nessa tela, você pode ser redirecionado para essa tela de login de autenticação, ou você pode ser redirecionado para a tela inicial do EDS, depende da configuração do seu navegador.
e vai aparecer uma barra acima da página dizendo: Olá, convidado, efetue login para navegar na página. Você vai clicar nessa barra e aí sim você vai ver essa tela de autenticação da FGV e vai entrar com as suas credenciais do ID acadêmico. Para alunos, o login vai ser o código da sua carteirinha, o C30 ou B ou A, dependendo da sua unidade, e a senha é a mesma do eClass. Para professores e funcionários, o login é nome, ponto, sobrenome, igual é do e-mail institucional. Situações que podem ocorrer. Se você estiver usando um navegador que não seja o Google Chrome, ou se o seu navegador estiver com a memória e o cache muito cheios, pode dar erro. Nesse caso, eu recomendo que você limpe o cache e o histórico do seu navegador e tente acessar novamente. Outra situação que pode acontecer algum erro. Você está usando um computador corporativo e pelas políticas da empresa existe um bloqueio do Easy Proxy, que é nosso sistema de autenticação. Isso também pode acontecer. Se não for nenhum desses casos, envie um e-mail para a sua biblioteca, informando que o seu acesso está com erro e a gente tenta avaliar o que está ocorrendo. Alguém tem alguma dúvida sobre como acessar? Certo, então vou seguir aqui. Essa é a página inicial do EDS. Eu vou voltar nela no final da apresentação, quando a gente estiver na parte prática, porque além da busca em si, ele tem alguns recursos adicionais que eu acredito que possam ser úteis para quem está nesse universo de pesquisa. Agora, falando da pesquisa em si, que tipo de estratégia nós recomendamos e tentamos explorar com os usuários aqui na biblioteca? Sempre utilize palavra-chave, termos em inglês. Por quê? Na maior parte das áreas do conhecimento, o estado da arte de publicações científicas é publicado em inglês. Claro, existem algumas especificidades das áreas de ciências humanas, estudos clássicos que também contemplam outras línguas, mas, no geral, a gente sabe que tem um curso de Ciências Sociais na FGV do Rio de Janeiro, então pode ser que esse tipo de usuário tenha demandas além do inglês também, mas em geral a área de ciências sociais aplicadas, que são a maior parte das áreas contempladas aqui pela FGV, utilizam pesquisas em inglês. Então, para que você possa retornar resultados mais eficazes, direcionados, a gente recomenda o uso deste idioma. Refinar sua pesquisa de acordo com os limitadores. A gente vai falar deles, mas é importante que vocês tenham de modo mais abrangente essa noção de saber dosar entre a especificidade e a abrangência na sua busca. O que isso significa? Eu atendo muitos alunos com essa demanda, do tipo, a minha pesquisa é muito específica, eu não consigo encontrar estudos sobre ela. Talvez esteja difícil encontrar as palavras-chave corretas. Se você limita muito a pesquisa, o sistema não entende o que você está esperando. E se você usa termos muito abrangentes, sem filtros, ele acaba retornando muitos resultados e fica inviável você, pelo menos, ler o abstract desses artigos, fazer uma avaliação inicial para compor a sua revisão de literatura. Atentar-se aos filtros, outro aspecto importante. No EDS, existe a possibilidade de fazer filtros para buscar por resultados revisados por pares. Isso é importante para quem está fazendo uma revisão de literatura, tem interesse unicamente em artigos científicos e não no acervo impresso da biblioteca, por exemplo, que o EDS também recupera. Mas dentro dessa plataforma você pode fazer esse filtro para mostrar só resultados por pares. E também publicações cujo apenas o texto completo esteja disponível. O que isso significa? O EDS, ele indexa bases de dados referenciais e bibliométricas. Tanto as referenciais quanto as bibliométricas não são bases de texto completo. Então, às vezes você está ali navegando e clica num item que te interessou e ele só mostra uma página com título, autor, nome do journal, publisher, ou se for um e-book, título, autor e ISBN, e não mostra o material. Por quê? Porque ele só está indexado numa base referencial. No caso das bases bibliográficas,
Elas também mostram esses dados mais elementares, mas elas procuram mostrar também, elas têm como objetivo mostrar dados de desempenho dos artigos, quantas vezes eles foram citados, o quartil e o percentil de um journal ou de um autor comparado com outros da mesma área. E não necessariamente nós temos acesso a todos os artigos em texto completo que estão indexados nessas bases. Então, é importante avaliar aquele resultado no EDS e ver, tenho acesso a esse texto ou não. Isso é possível através do filtro texto completo. Outro aspecto que é importante ressaltar também é o tipo do documento. Isso vai estar colocado no registro. É muito comum, por exemplo, uma resenha de um livro ter exatamente o mesmo título do livro, o que induz o usuário a pensar, naturalmente, que se trata do livro na íntegra, mas não é só uma resenha. Vai ter um símbolo ao lado do registro dizendo se é uma resenha, se é um livro ou se é um artigo. E, por fim, também é importante usar os recursos da busca avançada, porque, conforme a gente já mencionou antes, ela torna a sua pesquisa muito mais direcionada, muito mais focada. Sobre os operadores em si. Existem vários tipos de operadores booleanos. Os três principais são o AND, o OR e o NOT. Essa parte vai ser interessante para quem tem familiaridade com linguagem de programação, principalmente Python, vai encontrar muitas semelhanças, porque, na verdade, esse modo de conversar com o sistema vem da programação, né? Até a gente chama um conjunto de termos e operadores de string, assim como o Python também. Então, usando o operador AND, você está dizendo para o sistema que quer que ele recupere dois termos dispostos nos resultados simultaneamente. Usando o operador OR, você está dizendo que quer pelo menos um deles. E usando o operador NOT, você está negando o termo que vem em sequência dele. As aspas duplas podem ser entendidas como uma forma de busca por frase. O que isso significa? Você utiliza quando procura buscar um termo que tenha duas ou mais palavras. No caso dos parênteses, também tem também tem a ver com linguagem de programação. Quando você utiliza os parênteses na sua string, você está dizendo para o sistema que quer que ele execute aquele operador antes de todos. Dependendo do sentido da pesquisa, pode mudar os resultados. Em alguns casos sim, em outros não, mas em geral muda. A utilização de parênteses é chamada de aninhamento. A utilização do asterisco é focada em múltiplos sufixos e plurais. Então, em vez de você procurar por inovação, inovações, inovativo, você vai digitar apenas o radical da palavra e colocar o asterisco no final. Muitas pessoas usam só para contemplar singular e plural, mas é interessante também contemplar advérbios, adjetivos e usar o asterisco para isso. O ponto de interrogação, e o asterisco é chamado de truncamento. O ponto de interrogação é útil para recuperar ortografias alternativas. Então, se eu estou em dúvida como se escreve uma palavra, ou estou procurando por um nome de uma pessoa, não sei se é com Y ou com I. Na região onde fica, no espaço onde ficaria o I ou o Y, eu coloco um ponto de interrogação e ele vai me retornar qualquer resultado válido entre aquele espaço. Nos próximos slides vão estar dispostos alguns dos exemplos dos operadores que a gente conversou aqui. Então, no caso do AND, no diagrama mostra exatamente a cobertura que ele faz. Os termos precisam estar dispostos necessariamente juntos. Então, em Organizations and Marketing, os dois termos serão buscados. Em Organizations or Marketing, ou um ou outro. O OR, ele pode recuperar também resultados em que os dois estejam juntos. Isso não impede, mas não é a prioridade do operador. E no NOT, o termo marketing será excluído e só será buscado o organizations. É interessante usar o NOT quando você está fazendo uma pesquisa que às vezes foge da correlação óbvia de termos.
Por exemplo, eu quero fazer uma pesquisa sobre estatística e estudos quantitativos na área de ciências humanas. Mesmo se eu digitar Statistics and Quantitative Studies and Humanities, é possível que ele recupere áreas multidisciplinares, como economia, mas não é a economia que eu quero história. Então, eu posso colocar um not economics, not maths, not physics, etc. Em relação às aspas duplas, direito civil é um conceito. Muitos usuários têm essa dúvida de perguntar, mas qual a diferença entre eu usar direito civil entre aspas ou direito and civil? Se você usar direito and civil, ele vai retornar resultados com esses dois termos, mas eles não vão estar necessariamente juntos no mesmo documento. Então, a palavra direito pode aparecer na introdução e civil na conclusão. Ou seja, não necessariamente esse documento fala sobre direito civil. Então, colocando entre aspas, você diz para o sistema que esse é só um termo. Quando usar aspas, cuidado também para não exagerar no uso das aspas e digitar praticamente uma frase inteira, senão uma pesquisa ele não vai encontrar o que você procura. Pense num conceito muito bem estabelecido pela literatura. Inteligência artificial, por exemplo. Se você procurar por inteligência artificial, não necessariamente vai retornar sobre resultados do que a gente procura. No uso de parênteses, aqui tem um exemplo claro. Qual é o primeiro operador que vai ser executado? College or university. E dentro desses resultados, esses resultados vão ser combinados com and business. Sem o parênteses ficaria primeiro o and, então ficaria business and college or university, já muda o sentido da pesquisa. No truncamento, mais um exemplo que pode ser usado também. E no caractere especial, eu coloquei esses exemplos porque ele vai retornar, no caso do caractere especial, no ponto de interrogação, qualquer valor nesse espaço onde está o ponto. Então, ele vai retornar Maíra, Maira, Maura, Magra, ou mesmo letras que não façam sentido, ele vai buscar por tudo. Nessas 3 strings, o que nós temos? Marketing and faculdade or universidade, not ensino. O que será executado primeiro? Primeiro, faculdade or universidade. Not ensino. Eu quero assuntos que falem eu quero resultados que falem sobre faculdade ou universidade e marketing, mas não na parte de ensino. Seria natural associar o marketing de uma instituição de ensino ao próprio ensino, mas se eu estou procurando por estudos que contemplem outras áreas, por exemplo, a área de atuação social envolvendo marketing. No caso do segundo exemplo, health or medicine vai ser o primeiro operador a ser executado, mas eu quero negar esses dois termos, então eles não vão aparecer. Design thinking é um termo de 2 palavras muito bem estabelecido pela literatura, então sim, é válido usar as aspas nesse caso. No terceiro exemplo, ele vai buscar por human resources and Maísa ou Maíra, ou o que for possível dentro desse limite. Eu vou entrar na parte agora de como pesquisar por informações de periódicos que nós temos disponíveis. Alguém tem alguma dúvida sobre estratégias de pesquisa? Eu tenho. Entre parênteses, significa o quê? Entre parênteses, significa que você está dizendo para o sistema que quer que aquele operador seja executado primeiro na sua string. E entre aspas? Entre aspas, significa que você quer transformar aquele termo de 2 ou mais palavras em um só. Então, você quer pesquisar, por exemplo, por direito civil. Você não vai digitar direito and civil, você vai digitar direito civil entre aspas, porque essas 2 palavras precisam aparecer juntas nos resultados. Entendi, obrigado. Nada.
Para os Amanda, estudantes de curta e média duração, o acesso também é o mesmo? Eu vou verificar. Você está matriculado em alguma disciplina? Atualmente eu estou no processo eu me matriculei num curso de janeiro a março e eu estou naqueles meses de carência ainda de utilização das bases de dados e das bibliotecas. Digita o seu código no chat e eu vou verificar, mas assim, todos esses recursos da biblioteca, eles são dispostos fora do período de carência, em geral. Dentro da rede, cada usuário tem um tipo de permissão, e esses recursos estão concentrados em uma permissão que se chama Biblioteca Bases. Ela fica ativa enquanto o aluno está regularmente matriculado no curso. Se o seu curso acabou em março, eu acredito que já tenha vencido a permissão, mas eu posso verificar para você. Obrigado. Mais alguma pergunta? Bom, então vou seguir aqui. Embora a gente esteja falando de estratégias de pesquisa avançada, é importante também falar sobre os periódicos e sobre as bases bibliográficas, porque tudo está dentro do mesmo universo, né? Nessa página que está aparecendo, aí meninas, se vocês preferirem também colocar no chat, é possível pesquisar pelos periódicos que nós temos disponíveis. Você vai pesquisar pelo título do periódico e pelo assunto. Nessa página não é uma pesquisa dos artigos em si, é para avaliar a disponibilidade e o nível de cobertura de um determinado journal. Ele busca tanto coleções e periódicos indexadas pelo EDS, que é o nosso sistema de busca integrada, tanto quanto os portais, o portal do periódico CAPES, e também os periódicos não acadêmicos que nós temos disponíveis. Existem algumas particularidades nos periódicos não acadêmicos, porque a maioria deles nós assinamos, direto a fundação assina com o periódico. Então, por exemplo, ele não está disponível em acesso remoto para qualquer usuário entrar com as suas credenciais individuais. Ele está disponível apenas localmente, porque é só um acesso. Isso no caso dos periódicos não acadêmicos. Financial Times, Harvard Business Review, esses são os que eu lembro de cabeça, mas tem mais. A MIT, Sloan Management. No caso dos periódicos acadêmicos, a maior parte deles já está indexada nas bases, então não tem essa particularidade de acesso. E por fim, essa é a página que contempla as bases de dados que nós temos disponíveis na FGV, só para vocês entenderem a hierarquia. Uma base de dados bibliográficas reúne vários periódicos. Os periódicos publicam vários artigos. Então, quando eu estou no EDS, eu estou procurando por artigos. Na página de periódicos, eu estou procurando por periódicos. E na página de bases de dados, eu estou procurando diretamente as bases. Hoje em dia, com a velocidade da publicação científica, todo periódico está atrelado necessariamente a uma base. Não se faz mais um contrato de uma instituição com um periódico direto, é direto com a base. E nessa página também, a título de curiosidade, também existem informações sobre as bases de índices econômicos que nós assinamos. Nem todas estão disponíveis remotamente. Quando eu digo que tem informações disponíveis, não é que tem acesso disponível. Algumas estão disponíveis remotamente, como a Statista e a FactSet, a Economática, mas no caso da Bloomberg e da Refinitiv Econ, por exemplo, o acesso é só presencial na FGV. Dentro dessa página de bases de dados vai estar disposto o que é base bibliográfica e o que é base de índice econômico, o que é base bibliográfica de texto completo e o que é base bibliográfica de resumo. É possível fazer uma pesquisa por assunto e por ordem alfabética também. Encerramos nossa parte expositiva da apresentação. Alguém tem alguma dúvida? Não?
Bem, Com Por licença. favor, diga. você pode voltar para o último slide, onde estão os bibliotecários ali? Você botou dados de contato, não é isso? Isso aqui. Isso, obrigada. Tem essas informações no nosso site também, se você quiser, mas fique à vontade para anotar. Às vezes eu estou trabalhando num projeto de pesquisa, aparece o link do artigo, vamos supor, eu estou procurando no Google Scholar, eu clico e aí ele me pergunta, porque eu tenho VPN da FGV no meu computador, se eu quero acessar pela FGV, mas aí ele me pede o login e uma senha e eu não sei como é que eu faço isso, porque eu tento com o meu, não funciona. Não, é que é assim, vou tentar te explicar resumidamente. No exterior, é muito comum que instituições de ensino façam contratos diretamente com as bases bibliográficas. Aqui no Brasil, nós temos o portal Periódicos CAPES, que é uma forma coletiva de consórcio. Imagina assim, nós temos dois principais fornecedores de bases de dados bibliográficas aqui na FGV, o portal Periódicos CAPES e a própria EBSCO, que também é a empresa onde desenvolveu o EDS. Dessa forma que você está me relatando, acessando o Google Scholar e clicando diretamente no artigo sem passar pelo site da biblioteca, você não vai conseguir ter acesso ao artigo, porque é necessário entrar no site da biblioteca e fazer uma autenticação dupla entre a FGV e a CAPES, caso a base que você queira acessar esteja disponível dentro do portal CAPES, por exemplo. Não dá para ir direto no site do artigo e digitar as suas credenciais lá, desse jeito não vai funcionar, mesmo com VPN. É porque ele Ficou reconhece claro? que eu... É assim, porque ele reconhece que eu estou procurando pela FGV. Mas Não, não mas precisa passar pelo link do EasyProxy, ainda assim. Perfeito, obrigada. Mais alguma dúvida? Opa, Oi, eu com tenho uma licença. também. Calma, vocês levantaram a mão? Porque eu tô na tela do slide e eu não tô vendo. Podem ir. Tem a Maria aqui que está na frente. Vamos por ordem de chegada, não tem problema. Pode falar, Maria. Com licença, boa tarde. Boa tarde. Uma questão que eu fiquei foi com relação às diferenças das bases de dados, que você falou que tem uma base de texto e outra. Enfim, eu não peguei muito bem a Bibliométrica. diferença. Bibliométrica. Quais seriam as diferenças? Então, vamos lá. Bases de texto completo. As bases de texto completo, elas reúnem journals que deixam disponíveis os artigos na íntegra. Então, você faz o login, clica no nome do artigo, acessa o texto. As bases referenciais, elas são espécies de catálogos. Então, elas só mostram a referência do artigo ou do livro. Título, autor, editora, ano de edição. Eu sei que parece... mas para que serve, então, uma base referencial se não tem acesso ao texto? A importância da base referencial é que ela faz um levantamento do que está sendo publicado sobre aquele assunto naquele ano. É como se fosse um catálogo mesmo, onde você consegue acompanhar a velocidade de publicação de forma mais organizada, digamos assim. Por exemplo, você criou um alerta, eu quero que você me mande tudo que foi publicado em livro desse assunto nesse ano. A base referencial vai te dar isso, via EDS, né? E ainda existem as bases bibliométricas, que também não são bases de texto completo. As principais, existem algumas, mas as principais são a Web of Science e a Scopus, que a gente tem acesso via Portal CAPES. O que essas bases fornecem? Elas mostram os dados de desempenho de um artigo, de um autor ou de um journal. Então, você clica lá no artigo e você vê quantas vezes ele foi citado em todas as bases, quantas vezes ele foi citado por itens indexados na Web of Science. Você vê o quartil e o percentil dos journals e dos artigos, no caso da Scopus, eles mostram esses dados. Ele mostra o índice H e o índice I10 dos autores. E
infinitos outros dados. Ele mostra também na Web of Science qual a parte do artigo mais foi citada por outros artigos. E essas bases são muito importantes para que se tenha uma forma de medir objetivamente a produção científica mundial, né? Tudo que está indexado na Scopus e na Web of Science tem mais prestígio do que o que não está. Por isso, nem toda publicação é igual. O que está ali, digamos, é o estado da arte em várias áreas, né? Ficou claro? Sim, muito obrigada, Nada. Amanda. Mais alguma Agora é o dúvida? Vitor. O Vitor tem uma dúvida. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. A dúvida está sendo com relação à EDS da EBSCO. Eu queria saber se eu consigo encontrar também os artigos que estão dentro do portal de periódicos da CAPES, pesquisando pelo EDS. Pois é, Vitor, em tese sim, mas o que acontece? Imagine que o EDS é um sistema que busca uma interoperabilidade de Big Data, então é muito artigo, é muita coisa que ele precisa dar conta. Alguns, ele mostra os artigos da Wiley, por exemplo, da Taylor e Francis, ele mostra. Mas se você quer fazer uma pesquisa no portal CAPES, eu recomendo que você entre na estante bases de dados, que é esse link aqui, e entre diretamente no portal CAPES para sua pesquisa ser mais segura. Perfeito. Pode ser que você esteja pesquisando por termos e ele mostre os artigos que tem via portal CAPES desses termos, mas pode ser que algo fique faltando, principalmente se for um artigo muito recente, não deu tempo de atualizar o banco, pode acontecer. Então, se você já tem esse foco no portal CAPES, utilize os dois. Faça uma pesquisa no EDS primeiro e depois no portal CAPES para ter certeza que você está sendo o mais abrangente possível. Ok. E teria alguma outra base de dados além do portal CAPES e do EDS que normalmente eu poderia encontrar algum artigo, ou essas duas já me suprem bem em termos de todo o material bibliográfico da FGV? As duas suprem bem, mas vamos só lembrar que o EDS ele é um sistema de busca integrada, ele não é a base. A base é a EBSCO. Se você quer entrar nos artigos da EBSCO, entra nesse link, bases de dados, e digita EBSCO, lá vai ter separado por coleção. Você pode clicar em qualquer opção e depois, na hora de escolher as coleções, selecionar todas. Se você usar o EDS, ele pode te retornar livros que a gente tem aqui na biblioteca, teses e dissertações. Se isso não te interessa, vale a pena você entrar direto nas bases da EBSCO e depois no portal CAPES. Ok. Obrigado. Mais alguma dúvida? Só isso mesmo. Obrigado. Tem mais alguém? Seria o mesmo processo para o Web of Science? Sim. A Web of Science é uma base que a gente tem acesso via portal CAPES. Se você já sabe que você quer entrar lá, é diretamente na página da estante bases de dados. Você vai selecionar o filtro destaques portal CAPES, digitar o nome da base e entrar lá. Obrigada. Nada. Tem mais alguém? Não, por enquanto não. Tá bom. Então, eu vou fazer o login aqui. Esse é a homepage do site do Sistema de Bibliotecas. Cliquei em acervo acadêmico. Eu acho que no meu ele já vai entrar direto, porque eu já fiz login hoje. Essa é a página inicial, e aqui tem alguns dos filtros que eu mencionei. Texto completo, para buscar apenas resultados que estejam disponíveis na íntegra. Disponível na coleção. Aqui diz respeito às coleções da própria EBSCO, revisados por pares. Novamente aquela questão, como o EDS busca também por livros impressos, se você já quer fazer um levantamento só de artigos, você já sabe que você quer isso,
Então, utilize o filtro revisados por pares, porque aí ele não vai retornar news, relatórios, patentes e os livros em si. E aqui dá para fazer um filtro por data também. Esses são os filtros que ele sugere, mas na busca avançada existem mais filtros. Eu queria, antes de começar a pesquisa, mostrar esses recursos adicionais que estão aqui no meu painel. O que acontece? Lembrem-se que eu tinha mencionado que o EDS é um produto da EBSCO. Então, para utilizar alguns recursos, esses que estão aqui, e o mapa de conceitos, é necessário que depois de fazer o login de autenticação na rede da FGV, você crie uma conta no MyEBSCO, caso seja do seu interesse. Não é obrigatório. Se você só quer procurar um artigo e baixar, tá ótimo. Mas se você quiser utilizar algum desses recursos, e eu acho que eles podem ser úteis, é necessário criar uma conta. Aí utilizem o e-mail institucional. Eu não fiz um teste com um e-mail pessoal, só fiz com um institucional. A minha senha aqui. Em visão geral, ele já mostra alguns desses recursos disponíveis. O que são projetos? Você pode salvar em projetos tanto pesquisas inteiras, quanto alguns artigos que você vai selecionando ali manualmente. Você consegue exportar em formato RIS para usar em softwares bibliográficos, mas só se for artigos soltos que você adicionou manualmente. Se você fez uma pesquisa e ele retornou 100 mil resultados e você salvou a busca enquanto busca, na hora de exportar ele não vai deixar. Quem tiver interessado em fazer análise bibliométrica e em exportar vários resultados, eu recomendo que utilize a Web of Science, a Scopus e as bases da EBSCO direto. Lembrando que aqui, embora o EDS seja um produto da EBSCO, aqui não é o portal que você acessa unicamente as bases da EBSCO. No portal das bases da EBSCO que eu tinha mencionado para o Vitor, tem um limite de 500 resultados para exportação. Pode ser interessante para quem utiliza esse software, já faz a pesquisa e já baixa ali. É interessante também usar os projetos para separar pesquisas por assunto. Aqui nas buscas, você também pode deixar salvo tanto buscas inteiras quanto alguns artigos. Aqui ele mostra o seu histórico, mas se você não salvar, ele vai apagar depois de uma semana, ele já tira. Então, se você quiser salvar aquela pesquisa que você fez com determinados operadores e você quiser repeti-la em outras bases, isso é muito comum para quem está fazendo mestrado e doutorado. Às vezes é exigido na metodologia que você coloque exatamente as strings que você usou e em quais bases. Se você já salva aqui, já tem isso pronto. Essa página de publicações é aquela que eu tinha mencionado para pesquisar por periódico. Então aqui você vai pesquisar pela disponibilidade de um periódico, o nível de cobertura e a forma de acesso. Aqui no EDS, publicações. Outro recurso interessante é o mapa conceitual. Você digita um termo e ele mostra outros termos correlatos, tanto em formato de grade quanto em formato de mapa. Então, ao clicar em um determinado termo e clicar em explorar conceito, aquele conceito que você escolheu vira o centro e ele sugere outros termos. Se você clicar em adicionar à busca, ele vai criando uma nova string baseado no mapa conceitual que ele está te sugerindo. E depois de clicar em ver todos os resultados, ele forma uma string no EDS buscando por resultados indexados na base.
Bom, era mais ou menos isso que eu queria mostrar de funções. Aqui na busca avançada, é importante mostrar essa parte. Você pode digitar diretamente a sua string lá na barra de busca comum, mas se você já tiver as palavras-chave em mente. Porém, quando você clica em busca avançada, você consegue delimitar os campos em que você procura. Então, se você quiser fazer uma pesquisa por um determinado autor e um determinado assunto, é que em termos do assunto ele vai procurar diretamente nos abstracts e nas palavras-chave do artigo ou do livro, né? Também temos outros filtros aqui. Localização faz sentido usar se você estiver procurando por livros impressos, porque aí você quer saber o que tem na FGV de Brasília, do Rio ou de São Paulo. Se você estiver procurando por artigos, não precisa. Coleção também não, porque aqui ele mostra todas as coleções que estão indexadas no EDS, todas as coleções da FGV. Se você não quer fazer essa limitação, também não precisa usar. É mais interessante utilizar os campos de forma editável, mostrar para o sistema onde você quer pesquisar aquele determinado assunto. Vou colocar aqui, termos do assunto, arte. É interessante também que quando você vai digitando, ele já te mostra sugestões de termos. NISD, not market. Então, veja só, eu acabei não fazendo filtro de revisados por pares, mas o algoritmo do EDS tem uma tendência de mostrar o que é analisado por especialistas, ou seja, revisados por pares primeiro. Mas se você quiser fazer o filtro para garantir, e sempre acima do registro vai aparecer a disposição. Aqui ele me mostra que eu tenho acesso ao artigo, então eu clico em acessar PDF, ele já vai me redirecionar para lá. Mas se você quiser ver metadados do artigo, dados do registro, é só clicar no título. Tá, tem outra língua esse aqui. Eu queria que ele me mostrasse um que eu não tenho acesso, só para... Aqui. Esse é um artigo que está indexado no EDS via Scopus. Não necessariamente a gente vai ter acesso ao texto completo. Deixa eu ver se ele me mostra aqui. Nesse caso eu tenho. Por quê? Porque o artigo foi publicado, a empresa que publicou o texto completo é a Science Direct, que é uma base que a gente tem acesso via portal CAPES. Aí ele já me redirecionou para o artigo e eu tenho acesso a ele. Mas poderia ser que esse artigo tivesse sido publicado por um outro publisher no qual eu não tenho acesso. Eu até queria aproveitar o ensejo para elucidar um ponto, que é assim, embora a gente tenha acesso à maioria das bases bibliográficas mais importantes, pode acontecer de um artigo estar com embargo de acesso. Isso acontece muito na Emerald, na Wiley Online, na Taylor e Francis e na Springer Link, que são bases bibliográficas que a gente tem acesso via CAPES. A CAPES faz um acordo com as bases e é como se ela estivesse assinando um pacote de journals. Então, num pacote coletivo eu tenho direito a tal e tal cobertura de tal journal, mas eu não tenho direito aos artigos mais recentes ou aos muito antigos. Isso acontece também. Às vezes artigos dos anos 80, 70 não estão disponíveis para acesso, porque justamente o contrato em si já coloca algumas limitações. Se acontecer de você fazer o login
mesmo dentro, já indo direto na base que você quer, eu já sei que esse artigo está na Science Direct ou na Taylor e Friends, e mesmo assim ele pedir para apagar, é porque a gente não tem acesso mesmo. Aí nesse caso, mande um e-mail para a biblioteca pedindo o artigo, que a gente tenta encontrar de outras formas. O que eu costumo fazer é mandar e-mail para os autores pedindo o PDF e costuma funcionar. Mas, assim, em suma, não tem como saber exatamente o nível de cobertura dessas bases, porque a gente depende de informações da CAPES também. Não é algo que diz respeito exatamente à FGV. Ela faz um acordo com as bases e disponibiliza uma parte desse conteúdo. A maior parte está disponível, mas pode acontecer de alguma não estar. Por isso é sempre importante checar antes. Deixa eu ver se ele me mostra uma base referencial. Se alguém quiser fazer alguma sugestão de pesquisa, de termos, fique à vontade. Amanda, o Vitor queria fazer uma pergunta. Pois não? Teve uma coisa que não ficou tão clara para mim. Qual que seria a diferença do EDS para a EBSCO, exatamente? O EDS vai recuperar os artigos científicos indexados na EBSCO e os registros dos livros impressos aqui na biblioteca da FGV e as teses e dissertações da FGV. Ele faz uma espécie de interoperabilidade entre o que está na EBSCO e o que é propriamente da FGV. Quando você acessa uma base diretamente na EBSCO, ele não vai mostrar livros aqui na biblioteca, nem teses e dissertações da FGV, só os artigos indexados na EBSCO mesmo. Ficou claro? Entendi. Então, nesse caso, a EDS seria a junção do que tem na EBSCO com o que tem na FGV, seja na biblioteca física, seja as dissertações, repositórios. Isso. Isso mesmo. Obrigado. Nada. Mais alguma pergunta? Eu vou clicar num artigo para mostrar os dados dele. Então, quando um determinado registro está indexado numa base referencial, ele só vai mostrar isso daqui, o título, o journal onde ele foi publicado, em qual base ele está indexado, os autores, às vezes o resumo, às vezes não também, o número de acesso, os direitos, e quando você tem acesso ao artigo, vai aparecer um link escrito acessar agora ou acessar PDF, alguma dessas variações. Bom, se ninguém tem alguma dúvida, acho que a gente pode encerrar por aqui. Alguém quer falar alguma coisa? Pessoal, vocês têm alguma sugestão de pesquisa para Amanda que ela pode fazer agora? Só para testar, para vocês verem como funciona, né? Algo que seja mais aproximado da realidade de vocês. Ninguém se voluntaria? Oi, teria como realizar uma pesquisa sobre a temática de logística reversa? Certo, em inglês seria como? Você quer em português mesmo? Acredito que em português. Mas que eu sei que vai diminuir a quantidade de resultados. Se logística reversa é um conceito, então vou colocar ele entre aspas, tá?
Você quer que esteja em todos os campos, ou só no título, ou só no assunto? No Acho que todos assunto. os campos é melhor, né? Tá, assunto? Então todos os campos. É porque como já está em português, ele vai limitar bastante. E você está procurando qual tipo de resultado? Livro, artigo, relatório? Relatório. Relatório? Certo. Bom, então ela sugeriu esse termo, eu cliquei aqui em todos os filtros e em tipos de documento, eu vou selecionar algumas opções. Uma coisa importante que eu acabei não falando é que quando você, depois de digitar os termos que você procura e clicar em todos os filtros, o EDS mostra mais possibilidades de filtros do que quando você abre a tela para pesquisar e ainda não digitou nada. Então, ela está procurando por relatório. Vou selecionar relatório, atualizar seleções. Mesmo a gente pesquisando em português, ele mostrou itens em inglês, o que mostra que ele acaba fazendo já uma tradução simultânea. A EBSCO, esse resultado, ela fez um filtro para publicações não revisadas por pares, porque relatórios não são revisados por pares. E dentro da Business Source Ultimate, que é uma das principais coleções da EBSCO, existem muitos materiais como patentes e relatórios. Para quem pesquisa essa área, pode ser interessante utilizar essa base, né, essa coleção dentro da EBSCO, na verdade, e fazer o filtro de relatórios e patentes, né? A moça que perguntou, você quer entrar em algum resultado? Aparentemente ele não buscou nada em português. Não, mas sem problemas. Foi muito legal ver essa música. Muito obrigada. Imagina. O Vitor sugeriu aqui no chat Pay for Performance and Quality. Pay for assim? Isso. Quality, né? Em Isso. todos os campos. E no caso, artigos, livros, Opa, acho que eu digitei errado. Pay for Performance and Quality. Ah, não. É que ele tá com o filtro de relatórios. Pronto. Vitor, você quer entrar em algum resultado? Observe que esse termo, ele também aparece na literatura separando as 3 palavras com tracinhos, mas o sistema consegue recuperar mesmo assim. Vitor falou, ele quer artigos. Certo, então a gente vem aqui no filtro revisados por pares. Ele já diminuiu para 29 resultados. Aproveitando, quando eu clico aqui nos 3 pontinhos, posso clicar em adicionar ao projeto para deixar esse artigo salvo. Eu posso criar um projeto que seja Pay for Performance and Quality. E aí eu deixo salvo tudo que me interessou e diz respeito a isso. Em citar, ele gera
uma referência. Isso daqui é muito útil para vocês. Só pedimos um pouco de cautela para sempre conferir se ele está gerando a referência certinho. Aqui, pelo que eu estou observando, aparentemente sim, tá certo. Porém, ele transformou um artigo com apenas 3 autores em et al. A gente, embora isso seja opcional, a gente sempre recomenda que coloque o nome de todos os autores na referência, porque depois para fazer contagem de citação fica mais fácil. E aí você consegue exportar a citação em RIS, que é o formato mais conhecido, e nesses outros formatos também. Não dá para exportar em CVS, só nesses daqui. Se eu clicar aqui, eu deixo ele salvo. E esse é o artigo. Opa. Bom, a gente está aqui, já não, é 1 hora só de apresentação. Mais alguma dúvida ou sugestão? Pode só refazer o processo. Oi? Seria só possível refazer o processo de onde você saiu da primeira tela do sistema de biblioteca da GV para essa página que você está aqui? Ah, claro. Ó, esse é o nosso, a homepage do sistema de bibliotecas. Embaixo da barra de busca, você vai clicar em Acervo Acadêmico FGV. Tá, peraí. Dependendo da configuração do seu navegador, ele já vai te redirecionar para a tela de autenticação ou ele vai te redirecionar para a página do EDS e vai aparecer um aviso na barra superior. Olá, convidado, efetue login. Aí você vai clicar nesse link e aí sim ele vai te redirecionar para a página de login. Aí você digita suas credenciais FGV e depois consegue entrar. O meu já entrou direto aqui. Então tá. Ele entrou? Ah, provavelmente você deve ter entrado no iClass hoje. Aí ele já lê direto. Uma última sugestão, Amanda, é pesquisar artigos que falem sobre ESG, que é Environmental, Social and Governance. Tá. ESG também é um termo bastante amplo, ele vai me retornar muita coisa. Vou colocar ESG or environment or social or não, até fazer mais fácil. Eu sempre me confundo com environment. É, 30 milhões de resultados é bastante coisa. Fazer o filtro de revisado por pares. Quem estiver pesquisando por temas muito abrangentes, lembra no começo da apresentação que a gente falou sobre a importância de dosar abrangência e especificidade? Se você colocar só ESG, ele vai retornar muita coisa. Então, tenta fazer um filtro de um assunto que tem a ver com o que você está pesquisando. Ou utilizar mais termos, claro. Alguém tem mais alguma sugestão, alguma pergunta? Então, muito obrigada por essa tarde bem proveitosa. Amanda, muito obrigada por ter compartilhado com a gente seu conhecimento. Silvânia também, que ficou aí com a gente no chat. E qualquer dúvida que vocês tenham, a Silvânia já deixou os contatos da biblioteca também.
Pessoal, só mais um último adendo. Para quem está na fase de levantamento bibliográfico, que está com dificuldade de achar artigos, mande um e-mail para a sua biblioteca, a gente consegue atender de forma mais direcionada, marcando horário, remotamente e presencialmente. Aqui em São Paulo tenho feito bastantes atendimentos remotos para quem não pode vir. E é isso, se você tem uma dúvida mais direcionada, precisa de uma ajuda mais específica, procure sua biblioteca.